eu quero compartilhar com vocês uma palavra que me abençoou muito, já tem algum tempo. Bom dia, Mira, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Uma das coisas mais importantes que eu e você, como filhos de Deus, como homens e mulheres de Deus, o que temos de mais importante no nosso relacionamento, porque a nossa vida com Deus é uma vida de relacionamento. Bom dia, Anitta, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. A nossa vida com Deus é uma vida de relacionamento diário, todos os dias. Todos os dias nós temos que manter esse relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Senhor. E o que existe de mais importante nesse relacionamento, como forma de entrega, de dependência, é a oração. A oração é o momento mais íntimo que temos nesse relacionamento. Por isso que a oração, ela deve ser um estilo de vida e não momentos da vida. Nós, como seres humanos, temos o costume de orar quando o calo aperta, de orar quando alguma necessidade chega, de orar quando alguma coisa saiu do nosso controle. Essa é a natureza humana. Mas toda a nossa vida, todo o nosso dia deve começar em Deus. Precisamos entender que tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. E a nossa oração, esse momento íntimo que temos, deve ser um hábito na nossa vida. Deve ser um hábito. Devemos orar sem cessar. Devemos nos colocar em oração todos os dias, quiçá todos os momentos. Bom dia, Eliane. Deus abençoe, querida. Às vezes eu escuto pessoas dizendo assim: pastor, eu não sei orar. E eu respondo para essa pessoa: mas você não sabe conversar? Porque a oração é uma conversa entre pai e filho, entre filha e pai. Como é que você conversaria com o seu pai ou com a sua mãe? É a mesma coisa. Você está conversando com o seu pai, então não precisa se preocupar de usar palavras mais chiques, uma oratória mais eloquente. Não. É uma conversa simples, natural, porém extremamente íntima e verdadeira. Uma oração extremamente íntima e verdadeira. Seja bem-vindo, Cleoroac. Precisamos ter uma vida de oração. A oração nos coloca mais próximo do nosso Pai. A oração deve ser o início de tudo em nós. O próprio Senhor nos convida, Ele diz: clama a mim e eu responderei. Ele nos faz um convite ao clamor. Agora, às vezes surge uma dúvida, como eu já ouvi também como pastor várias vezes. Como é que eu sei que Deus ouviu a minha oração? Como é que eu sei que Deus vai me atender? Como é que eu sei que Deus está pronto para ouvir aquilo que eu estou dizendo? E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. E hoje o tema do nosso devocional é sinais que Deus ouviu a nossa oração. Sinais de que Deus ouviu a nossa oração. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. A oração é uma das práticas mais importantes na vida de um cristão, entenda isso. A oração é a parte mais importante da vida de um cristão, porque Deus, Ele espera que seus filhos orem. Como eu falei, existe um convite: clama-me. E Deus, Ele criou a oração, Ele criou esse tipo de comunicação porque é uma forma de adorá-lo, de confessar os nossos pecados, de pedir algo a Ele.
O próprio Jesus Cristo foi um grande homem de oração enquanto ele esteve aqui como homem. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai ver diversos momentos em que Jesus saiu para orar. Se eu não me engano, está registrado no Evangelho de Lucas pelo menos 20 vezes Jesus orando. Bom dia, Cá, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. E 20 vezes, pelo menos que eu contei quando eu li o Evangelho de Lucas, que Jesus saía para orar. A oração, ele é um termômetro da nossa vida com Deus, porque a oração ela gera dependência, a oração ela gera reconhecimento, a oração ela nos faz entender a soberania, a vontade de Deus sobre as circunstâncias, sobre a nossa vida. E o próprio Senhor diz no Salmo 50, versículo 15, é com esse salmo que eu quero iniciar o devocional de hoje. Salmo 50, versículo 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Me invoca no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. É um convite à oração, é um convite a se colocar diante dele, invocando, clamando, pedindo. E Deus nesse momento ele diz para a gente: eu estou aqui sempre, então invoca-me, clama a mim. A oração ela é extremamente necessária para a vida de qualquer cristão. De qualquer cristão. E essa pergunta ela fica latente na vida humana: como eu posso saber que a minha oração chegou nos ouvidos de Deus? Porque de repente eu estou falando com pessoas aqui que já estão cansadas de orar. De repente eu estou falando com pessoas aqui que não tiveram respostas de oração. Inclusive eu tenho uma pregação que eu preguei já tem alguns dias na igreja, falando sobre o silêncio de Deus. Se você ainda não viu, corre lá no YouTube, no meu canal, tem lá. O silêncio de Deus, quando Deus não nos responde. E de repente você está vivendo um momento assim, onde você não tem respostas, onde você não tem a garantia de que a sua oração chegou a Deus. E é estranho porque o próprio Senhor diz: clama a mim e eu responderei. Mas eu também já falei algumas vezes que Deus responde de 3 formas. Ele tem um sim, e essa resposta é boa. Essa resposta nos tranquiliza porque é um sim. Ele também responde através de um não. Essa resposta, apesar de ser uma resposta dolorida, é o não de Deus e a gente está tudo bem, pelo menos ele respondeu, mas ele também responde através do silêncio de Deus. Mas Deus sempre responde, porque o silêncio também é uma resposta. Agora, como é que eu sei que ele ouviu o meu pedido? Como é que eu sei que ele ouviu o meu clamor? Olha o que diz Jeremias 29, versículo 11 ao 13. É um versículo muito conhecido de todos nós. Mas é Deus falando. Ele diz: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Agora olha como ele continua. Ele diz o seguinte: então vocês clamarão a mim. Olha a oração aí. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu o ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu vou repetir esse final do versículo. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Existe uma promessa de Deus, que Ele ouve o nosso clamor. E Ele diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem.
de todo o coração. De todo o coração. Bom dia, Mônica. Bom dia, Natanael. Sejam bem-vindos, queridos. Mas surge essa dúvida latente em nós: como eu sei que o Senhor ouviu a minha oração? Quais são os sinais que eu posso perceber de que Deus ouviu o meu clamor? E às vezes a gente fica esperando algo sobrenatural, de repente trovões vindo do céu dizendo que nos ouviu, uma voz de trombeta tocando, dizendo que a nossa oração foi ouvida. Por mais que Deus seja todo-poderoso e Ele pode fazer isso, Ele tem majestade para fazer isso, mas Deus deseja que eu e você sejamos tão próximos dEle, tão íntimo dEle, que na simplicidade temos a certeza que Ele nos ouviu. O que Deus mais deseja é ter uma vida íntima e profunda comigo e com você. Por isso, quanto mais íntimo nós formos, mais intenso no nosso relacionamento com Deus, mais facilidade teremos de perceber os sinais e discernir as respostas de Deus para a nossa vida. Sabe, a palavra de Deus, a Bíblia, nos garante que Deus é soberano. A palavra de Deus nos garante que Deus é Senhor, que nele está todo o poder, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele ouve tudo. Ele está ouvindo essa live, Ele está ouvindo essas palavras, Ele está ouvindo tudo. De repente você está falando alguma coisa aí do outro lado, com você mesmo, Deus está ouvindo, porque Ele ouve e vê, Ele ouve e vê tudo. Nada passa despercebido do Senhor. Não tem um segundo na sua vida, não tem um milésimo de segundo na sua vida que Deus não esteja presente te ouvindo, te vendo. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Não há nada que passe despercebido de Deus. Olha o que o Salmo 139, versículo 1 ao 4 nos diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me sento, quando eu me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos ao Senhor. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Esse é o nosso Deus. Ele nos contempla o dia inteiro, Ele sabe quando nos levantamos, quando deitamos, quando trabalhamos, quando falamos. Nada da nossa vida foge do controle de Deus. Esse é o Deus que ouve as nossas orações. Esse é o Deus que nos convida a clamar a Ele, a invocá-lo. Esse é o Senhor. Deus é soberano. Deus é soberano. Olha o que diz Isaías, o próprio Senhor, falando conosco. No livro do profeta Isaías, capítulo 46, versículo 9 em diante, diz assim: lembrem-se que eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Eu digo, o meu propósito ficará de pé, e eu farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que eu planejei, isso eu farei. Esse é o nosso Deus. Ele confirma: eu sou Deus, não há outro como eu. Ele que controla a vida, Ele que controla a nossa existência. O que Ele disse, Ele faz acontecer. O que Ele planeja, isso Ele fará. Entenda que é esse Deus que está com os ouvidos inclinados para ouvir a minha voz e ouvir a sua voz.
Portanto, queridos, a questão não é saber se Deus ouve a nossa oração, se a nossa oração chega até Ele, pois Ele sabe antes mesmo de falarmos, Ele sabe o que iremos falar. Mas Deus, Ele tem a intenção de nos ouvir. Qual é o pai que não ama ouvir a voz do seu filho? Qual é o pai que não ama ouvir a voz da sua filha? Mesmo Ele sabendo, Ele tem o prazer de ouvir a nossa voz. E tem a intenção e o amor profundo de atendê-la. Diante dessa introdução, entendendo que Deus ouve a nossa oração, que Deus realmente está pronto para fazer a sua vontade prevalecer sobre nós, entendemos que Deus é soberano, que Deus está acima de todas as coisas. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Como é que eu sei que Deus realmente ouviu a minha oração? Porque às vezes, depois disso tudo que eu falei, você ainda de repente tem dúvida. Como é que eu sei que Deus ouviu minha oração? E eu separei aqui alguns sinais, algumas evidências de que Deus realmente ouviu as nossas orações e Ele vai atendê-la. Diante da soberania dEle, diante do poder e glória dEle. Porque, como eu falei, Ele sempre nos convida ao clamor. Clama a mim e eu responderei, diz o Senhor. E o primeiro sinal que você deve entender e observar sobre se Deus ouve a sua oração é quando decidimos mudar de vida. Esse é o primeiro sinal. Quando decidimos mudar de vida, ou seja, largar a nossa velha vida e viver uma nova vida em Deus, tenha certeza que Ele ouviu a sua oração. Tenha certeza que Ele está pronto para te atender nessa mudança de vida. Esse é o primeiro sinal. Esse desejo de mudança, esse desejo de viver uma vida melhor do que era antes, esse desejo de se tornar realmente filho de Deus, quando decidimos isso, tenha certeza que Deus ouve a sua oração. Quando escolhemos viver uma vida fora do pecado, quando decidimos viver uma vida em Cristo, em Deus, tenha certeza que Ele ouve a nossa oração. Sabe, queridos, quando escolhemos insistir no pecado, quando escolhemos não nos arrepender da nossa vida anterior, Deus não ouve as nossas orações. Aí você vai falar, mas pastor, você está dizendo que Deus não ouve um pecador? Se ele tiver arrependido, sim. Se ele tiver arrependido, sim. Se for um clamor de arrependimento, se for um clamor de decisão de mudança de vida, Ele ouve. Ele ouve. Bom dia, Teria Márcia, seja bem-vinda. E não sou eu que estou dizendo isso, olha o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 15, preste atenção nisso. Quando vocês estenderem as mãos em oração, olha o que Deus está dizendo. Quando vocês estenderem a mão em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Olha o que Deus está dizendo. Esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não a escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, purificam, removam as suas mãos das más obras. Parem de fazer o mal, aprenda a fazer o bem. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Quando vocês estenderem a mão para orar, sem decidir mudar de vida, continuar persistindo no pecado, sem arrependimento, o Senhor nos diz, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multiplique as orações, não as escutarei. O primeiro sinal de que Deus vai ouvir a sua oração é o sinal da mudança de vida, a mudança do velho homem, da velha mulher e se tornar uma nova criatura perante a Jesus Cristo.
partir disso, tenha certeza que Deus ouve a sua oração. A oração de arrependimento, a oração de mudança de vida, a oração de transformação da vida. Então, o primeiro sinal de que Deus vai ouvir a sua oração e de que a sua oração chegou ao trono de Deus é quando você decide mudar de vida. Entenda isso. Isso é fundamental, isso é um sinal fundamental para você ter a convicção, a certeza de que Deus ouviu a sua oração. Entenda isso. Porque se você continua andando em pecado, entenda uma coisa, queridos, eu não estou dizendo que você não irá mais pecar. Todos nós somos pecadores. E se não vigiarmos, pecamos todos os dias. Mas o pecado ele não pode ser uma rotina de vida. O pecado ele tem que ser um acidente. Então, se você caiu, Deus está com as suas mãos estendidas para te levantar em arrependimento, te levantar numa posição de entrega, dizendo: pequei contra ti, Senhor. Se isso é um coração sincero, tenha certeza que Ele ouvirá a sua voz. Entenda uma coisa, eu quero abrir um parênteses aqui para ficar claro essa questão do arrependimento. Arrependimento não é choro. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é dizer que não vai fazer mais, não é um discurso. Arrependimento é metanoia. Arrependimento é mudança de mente, é entender que aquilo agrediu o Senhor. E o meu arrependimento de coração profundo não cometerá mais esse erro. A minha mente mudou em relação a esse erro que eu cometi. Arrependimento é uma mudança de mente. Você pode cometer um outro erro, mas esse você não comete mais. Por isso que Jesus Cristo, em alguns milagres realizados, ele vira para a pessoa e diz assim: vá em paz e não peques mais. Vá em paz, a tua fé te salvou. Agora, não peques mais. Ou seja, não cometa mais o mesmo erro. Você já foi perdoado. Por isso que devemos procurar uma vida de santidade diária. Isso nos dá a garantia de que Deus ouviu a nossa oração e vai respondê-la. Amém? O segundo sinal, o segundo ponto que devemos entender como sinal que Deus vai ouvir a nossa oração é quando deixamos o egoísmo de lado. Sabe aquele egoísmo que temos como homem, como carne? Porque o ser humano sem Deus, ele pensa só nele. O ser humano sem Deus olha só para o seu umbigo. O mundo gira em torno de si mesmo. O homem, por natureza humana, ele é egoísta. Ele só faz aquilo que para ele vai ter um valor de interesse. Ele só executa determinadas coisas quando ele vai ter alguma coisa em troca. É natural. Essa é a natureza caída do homem. Por isso que a gente precisa de Deus todos os dias. Sem Deus somos terríveis. Sem Deus somos terríveis. Então, o segundo sinal que devemos entender que Deus ouve a nossa oração é quando na oração, quando no estilo de vida, deixamos o egoísmo de lado. Sabe, queridos, eu não sei se você sabia disso, mas um número absurdo de pessoas que se dizem cristãs, frequentam a igreja, tem, por exemplo, a Bíblia decorada na cabeça, conhecem os versículos de cor, são ofertantes, são dizimistas da igreja. Essas pessoas não têm as suas orações ouvidas pelo Senhor. Sabia disso? Não tem.
Isso é porque elas fazem pedidos egoístas. Pensam só nelas. Bom dia, Haroldo. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus te abençoe. Então entenda, esse segundo sinal é extremamente importante. Quando Deus ouve a nossa oração, Ele ouve quando nós deixamos o egoísmo de lado. Porque essas pessoas que de repente são cristãs, estão na igreja, fazem tudo que um homem e uma mulher cristã fazem, eles não têm as suas orações respondidas porque fazem pedidos de maneira egoísta, olhando apenas para aquilo que lhe agrada. Veja o que o apóstolo Tiago escreveu sobre isso. Olha o que Tiago escreveu sobre isso. Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 3 diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, conflitos. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus próprios prazeres. Olha o que Tiago disse aqui. Vocês vivem em conflito dentro de vocês, pensando em vocês, querendo coisas para vocês. E aí quando pedem, não recebem, porque pedem de forma errada, para os seus próprios prazeres. Então o segundo sinal de que Deus está ouvindo a sua oração é quando você faz um clamor além de você. Quando você pede além de você. Sabe, queridos, tudo tem a ver com Ele. Tudo é para Ele. Então aprenda a pedir. Aprenda a colocar a vontade de Deus como em primeiro lugar. E não a sua, e não a minha. Jesus Cristo fez isso no momento mais difícil da vida dele. Quando a alma dele estava em agonia, agonia de morte. Ele clamou ao Deus Pai e disse: afasta de mim esse cálice, que eu não venha bebê-lo. Mas ele não termina a oração, aí ele diz: porém, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Isso é um clamor não egoísta, colocando Deus em primeiro lugar, dando margem, espaço e disponibilidade na nossa vida para que a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita, se manifeste nas circunstâncias da nossa vida. Isso é uma oração não egoísta. Agora eu quero, seja feito assim, eu preciso disso. Deus não vai te atender. Tiago deixa muito claro: não tem porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados. O que motiva você a orar? Sabe o que é motivação? É a ação gerada através de um motivo, de um objetivo. O que te faz orar? Por exemplo, o que te faz ofertar? O que te faz ter uma vida de relacionamento com Deus? Porque de repente você pode estar fazendo tudo que é certo, mas pelo motivo errado. Então não adianta. Deus olha o objetivo principal. Deus olha o motivo, a motivação que está te fazendo fazer isso. Eu posso estar fazendo um monte de coisa que aos meus olhos estão certos, inclusive aos olhos de Deus estão certos. Mas se o motivo for errado, nada adianta. Por isso que às vezes a gente está orando e nada acontece. E aí ainda coloca a culpa em Deus, achando que é Ele que se distanciou, é Ele que não está a fim de responder, é Ele que não quer mais andar comigo. Não é nada disso. Quem se afasta de Deus somos nós. Lembra no Jardim do Éden? Em Gênesis? Todo dia, na viração do dia, Deus se manifestava no jardim para andar junto com Adão, junto com Eva. Ele tinha um relacionamento íntimo ali
toda viração do dia, ou seja, toda noite, quando virava o dia, Deus se manifestava no jardim e andava com eles. Aí eles pecaram. Mas mesmo diante do pecado, chegou a viração do dia, Deus estava lá. Quem não estava era o homem. Mas Deus estava lá. E Deus disse: por onde andas? Cadê vocês? E ele falou: ah, Senhor, eu vi os seus passos e me escondi. Por que se escondeu? Porque eu estava nu. Como sabe que estava nu? Por acaso você comeste da fruta daquela árvore que eu falei para não comer? Então quem se afasta de Deus é o homem, é a mulher, não Deus. Deus está sempre presente. Existe uma promessa: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, Gi? Entendeu? A oração, ela deve ser um estilo de vida, mas um dos sinais que Deus vai ouvir a nossa oração é quando pedimos com objetivo, com propósito correto, que vai além de nós mesmos, e que a centralidade do nosso pedido de oração seja a vontade soberana de Deus, como Jesus Cristo fez. Pai, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Queridos, do jeito de Deus é melhor. Entenda isso. Do jeito de Deus é melhor. Porque a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A nossa vontade, ela pode até ser boa. A nossa intenção pode até ser boa. A nossa vontade, ela pode ser até agradável. Mas geralmente ela não é perfeita. Mas a vontade de Deus, além de ser boa e agradável, ela é perfeita. Então, do jeito de Deus é melhor. Então, clama a Deus, além de você mesmo. Peça: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso dessa solução. Senhor, eu preciso resolver essa questão. Senhor, tira de mim esse sentimento. Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Que eu seja um instrumento em tuas mãos para abençoar outras pessoas. Pense nas outras pessoas. Não pense só em você. Dessa forma, tenha certeza que Deus ouvirá o seu clamor. Por isso, queridos, busque vaziar o seu pensamento, o seu coração, e se enche de esperança, de fé, na certeza de que quando você clama, Deus está pronto para te ouvir. Então, o segundo sinal é: quando Deus ouve a nossa oração, como é que eu sei que Ele ouviu? Quando deixamos o egoísmo de lado. Terceiro sinal, que tem muito a ver com isso que eu falei. O terceiro sinal é quando pedimos de acordo com a vontade do Pai. Entenda que as nossas respostas de oração, elas precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. Os nossos pedidos de oração precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Essa é a diferença de uma oração egoísta. A oração egoísta é aquela que está desalinhada, fora da vontade soberana de Deus. E a oração perfeita, aquela que agrada o Senhor, é que está em acordo, alinhada com a vontade soberana de Deus. Pense, sempre que for orar, do seu pedido está alinhado com a vontade de Deus. Eu quero ilustrar aqui, inclusive coloquei aqui no meu esboço, uma história, um exemplo sobre o pedido de oração e os alinhamentos com a vontade de Deus. Imagina que você trabalha numa empresa. Imagine isso. Você trabalha numa empresa e há mais de anos, e agora você entendeu que chegou a hora de você sair da empresa e ir para outro lugar. Como se você entendesse que fechou o ciclo naquela empresa.
Você está lá, sei lá, há mais de 10 anos e agora surgiu uma nova oportunidade, de repente até para você ganhar melhor. Só que você, como uma cristã, como um cristão, como um filho de Deus, você começa a orar para que Deus confirme essa nova porta para a sua vida profissional. No entanto, os planos de Deus para a sua vida são totalmente diferentes do que isso. Isso é legítimo, isso é bom, é honesto? Você só quer trabalhar em outro lugar. E você foi a Deus e orou a Deus pedindo que Deus te abra essa porta, que Deus confirme esse novo emprego. Mas a vontade de Deus é que você continue aonde você está, porque Ele deseja que a sua vida seja um testemunho de fé para os seus colegas de trabalho. Você acha que Ele vai abrir a porta? Você acha que Ele vai confirmar o seu novo emprego? Não. Porque Ele quer que você fique aí onde você está. Porque Ele quer que você seja um testemunho vivo para as outras pessoas aí onde você está. Por isso que eu sempre digo, entenda uma coisa, queridos. Você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Ah, pastor, você está dizendo então que eu estou nesse olho do furacão, essa tempestade, passando um momento sofrido na minha vida, é isso que Deus queria? Porque disso aí Ele vai fazer o milagre acontecer, disso aí Ele vai fazer o nome dEle ser glorificado, disso aí as pessoas vão ver que na sua vida existe um Deus todo-poderoso que transforma a vida humana. Você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Nada acontece por acaso, tudo tem um propósito, tudo tem um plano debaixo da soberania de Deus. Olhe para as circunstâncias da vida e veja a bondade de Deus. Ah, pastor, é muito difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Em momento algum aqui eu estou dizendo que é fácil. Mas olhe para as circunstâncias da vida e veja a bondade de Deus. Você está vivendo e você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Faça um bom proveito desse momento, porque o milagre acontece aí onde você está. A boa mão do Senhor está sobre você aí onde você está. Você vai frutificar aí onde você está. Você vai ressurgir aí onde você está. Você vai ser um testemunho de Deus aí onde você está. Bom dia, dona Heloísa. Deus abençoe, querida. Você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Pastor, mas está doendo muito, eu imagino. Mas continue firme, porque Deus está operando na sua vida. Queridos, mudar de vida dói. A transformação do velho homem para a nova criatura, a transformação da velha mulher para uma nova criatura, uma nova mulher em Deus, isso dói. Mas desse lugar que você está, você sairá mais maduro, mais madura. Nesse lugar que você está, você sairá mais pleno, mais realizado, mais convicto, com uma fé mais forte. Queridos, os hebreus, para chegarem na terra prometida, eles passaram pelo deserto. Nunca esqueça disso. Para eles conquistarem a terra prometida quando saíram do Egito, eles passaram pelo deserto. Agora grave uma coisa na sua mente, eu já falei isso aqui algumas vezes. Deserto não é morada. Deserto é passagem. Deserto não é morada. Deserto é passagem. Então, não importa onde você está passando. Você não vai ficar aí. Você não vai ficar aí, diz o Senhor. Mas aí onde você está, a glória, o poder de Deus se manifestará. E você será um testemunho vivo de que Deus continua sendo Deus. Recebe essa palavra. Bom dia, Walter. Seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. O lugar mais seguro da nossa vida
é no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus. Se você quer ter a sua oração ouvida, você precisa pedir de acordo com a vontade de Deus. Ah, pastor, como é que eu sei a vontade de Deus? Como é que eu sei a vontade de Deus? Você já leu esse livro? Você medita nele todo dia? Nesse livro está toda a vontade de Deus para a sua vida. Medite nesse livro. Leia esse livro. Leia os evangelhos. Os evangelhos vão te apresentar quem é Cristo. Os evangelhos vão te apresentar quem é o Senhor. Leia a palavra de Deus. Você saberá a vontade de Deus para a sua vida. E a melhor forma de estarmos vivendo é no centro dessa vontade. Temos a garantia, sim, de que Deus ouvirá o nosso clamor. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, já estamos caminhando para o final desse devocional. Bom dia, Gabriel, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15 diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Eu vou repetir. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que se Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que teremos tudo aquilo que pedimos. Amém? Essa é a confiança que temos. Então, queridos, ore a Deus para que você seja verdadeiramente um homem de Deus. Ore a Deus para que você seja verdadeiramente uma mulher de Deus. Ore a Deus para que Deus te use como instrumento vivo nas mãos dele, para proclamar a palavra, o evangelho, ser um testemunho vivo da graça, do favor de Deus na sua vida. Ore para que Deus transforme toda a sua vida, para que você seja exatamente aquilo para qual Ele te chamou para ser. E tenha certeza que vivendo no centro, tendo Cristo como a centralidade da sua vida, todos os seus pedidos serão atendidos. A nossa vida tem que ser uma vida cristocêntrica. O que é uma vida cristocêntrica? O motivo, a razão, a centralidade da nossa vida deve ser Cristo, Jesus Cristo. O motivo, a razão de toda a nossa existência. Dessa forma, peço o que quiser, porque você saberá pedir e não pedirá errado. Amém? Essa é a confiança que temos diante do Senhor, que se pedirmos alguma coisa, tenha certeza que Ele atenderá. E o último sinal de que Deus ouviu a nossa oração, de que Deus ouviu o nosso clamor, é quando oramos com fé. Entenda que a fé é o nosso combustível, a fé é o que nos faz caminhar. Precisamos ser homens e mulheres de fé inabalável. Fé inabalável é a convicção que temos de quem somos em Cristo, de quem somos em Deus e de quem é Deus em nós. A fé, ela deve ser a primazia da nossa existência como homens e mulheres de Deus.
deve ser o nosso combustível diário. É a fé que nos faz viver e dar um passo a cada dia. Andamos por fé e não por aquilo que vemos. Andamos por fé e não por aquilo que sentimos. Andamos por fé e não por aquilo que pensamos. Fé não é um sentimento, fé é uma postura de vida. Fé é a gente ver o caos acontecendo e dizer: eu permaneço diante do Senhor, crendo que os melhores dias estão na minha frente, crendo que o meu Redentor vive e se levantará ao meu favor. Isso é fé. Fé inabalável é saber que estamos no olho do furacão, mas estamos guardados, protegidos e venceremos em Cristo Jesus. Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22, diz: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte: levanta-se e atire-se ao mar, e não duvidar, na fé verdadeira não existe dúvida. Será? Não. Sem duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será. Sabe aquela oração que você pediu e já sabe que tem? Sabe aquela oração que você pediu e já sabe que aconteceu? Sabe aquela oração que você pediu e já sabe que já está sendo realizado? Isso é fé. No coração de um cristão, de um coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não pode existir dúvida. Dúvida não provém da fé. Será? Como será? Peço mesmo? Não. Sejam convictos de quem são vocês em Cristo. Amém? Deus se agrada em ouvir a nossa voz com fé. Fé é uma postura diante daquilo que está sendo feito. Fé é uma postura diante daquilo que está se falando. Fé é uma postura daquilo que está se pensando. Fé é uma postura daquilo que está sentindo. Sabe, queridos, hoje eu vivo um momento na minha vida, eu vou falar isso até como um testemunho, tá? Hoje eu vivo um momento na minha vida que nada me abala. Um dia perguntaram assim para mim: pastor, você acredita mesmo em Deus? Não faz muito tempo que perguntaram isso para mim. É natural, as pessoas têm a curiosidade e tudo. E perguntaram: pastor, você acredita mesmo em Deus? Eu falei: eu já passei dessa fase de acreditar. Eu não preciso mais acreditar em Deus. Eu tenho uma convicção plena de que Deus existe, de que Ele é fiel, de que Ele é soberano. Essa fase de acreditar ou não acreditar, eu já passei dessa fase. Eu estou além do acreditar. A minha fé, ela é muito convicta. Muito convicta. Eu já passei tanta coisa na minha vida. Já passei tanta coisa na minha vida, até da morte eu fui liberto. Então a minha vida com Deus hoje é uma vida muito sólida, muito verdadeira, muito plena. Sou pecador? Muito. Cometo erros demais, mas a minha fé permanece inabalável. Não há nada que possa balançar a minha fé. Pelo menos que eu conheça hoje. Então, querido, seja assim. Que a sua fé seja uma muralha, que a sua fé seja uma rocha, independente das circunstâncias. E tenha certeza que se você pedir para Deus fortalecer a sua fé, Ele fará isso com o maior amor e prazer. Porque Ele quer que você seja um homem de fé e uma mulher de fé inabalável. E dessa forma, os seus pedidos chegarão a Deus.
E eu quero terminar esse devocional lendo com vocês Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, que diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, podem pedir o que quiser e lhes será concedido. Eu vou repetir. João capítulo 15, versículo 7, palavras do próprio Jesus Cristo. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e lhes será concedido. Amém? Quais são os sinais que eu sei que Deus ouviu a minha oração? Quais são as evidências que Deus ouviu a minha oração? Se estivermos em Cristo, o Senhor ouvirá as nossas orações e nos fará saber disso, colocando em nosso coração uma convicção, uma certeza, um sentimento de paz e tranquilidade que somente Ele pode dar. Entenda que quando decidimos mudar de vida, Deus escuta a nossa oração. Quando deixamos o egoísmo de lado, Deus escuta a nossa oração. Quando pedimos de acordo com a sua vontade, Deus escuta a nossa oração. E quando oramos com fé, uma fé inabalável, Deus escuta a nossa oração. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Sinais de que Deus ouviu a minha oração. Eu espero que essa palavra tenha sido bênção para a sua vida, bálsamo para a sua vida, e que você possa ter essa palavra hoje no seu coração, na certeza de que você é filho e filha de Deus. Permaneça nele, permaneça na palavra dele, e aí você pode pedir o que você quiser, que o seu pedido estará no centro da vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Amém? Obrigado, queridos, pelo carinho de vocês estarem aí. Vamos orar para a gente finalizar esse nosso devocional, tendo certeza de que Deus é fiel, de que Deus é bom e de que a gente vai ter um dia pela frente extraordinário, onde vamos orar, onde vamos nos colocar diante de Deus, tendo a certeza de que Deus é fiel. Amém? Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por este dia. Estamos aqui te agradecendo porque só o Senhor pode mover as águas e fazer o que está fazendo em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos despertar e nos trazer aqui diante da Tua presença, na certeza de que o Senhor está trabalhando e continua trabalhando ao nosso favor, porque o Senhor é Deus. Independente das circunstâncias da nossa vida, o Senhor permanece fiel, soberano. Obrigado, Senhor, por nos despertar nesta manhã e nos trazer aqui diante da Tua presença. Estamos aqui porque esse momento foi determinado pelo Senhor, porque nada foge do Teu controle, nada foge do Seu tempo e do Seu propósito. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina de que o Senhor está pronto para nos ouvir. O Senhor mesmo nos convida: clama a mim e eu responderei coisas ocultas, imagináveis que você jamais pensou. Clama-me. Queremos sim, Senhor, ter uma vida plena de oração, uma vida que nos conduz a um momento mais íntimo com o Senhor. Que a oração seja realmente o nosso estilo de vida. Onde estivermos, que os nossos pensamentos estejam em Ti, Senhor, porque o pensar em Ti é uma oração. A oração não necessita só de palavras, mas sim de atitudes. E quando eu me coloco no centro da Tua vontade, quando eu me coloco pronto para ouvir a Tua voz, isso é uma atitude de oração. Obrigado, Pai, obrigado por nos ensinar de uma forma clara, profunda e objetiva na Tua palavra, de que realmente existem características e sinais de que o Senhor ouviu a nossa oração. Quando desejamos realmente mudar de vida, quando nos arrependemos da caminhada que de repente estávamos fazendo, o Senhor se coloca diante de nós e nos diz: venha a mim.
E quando queremos mudar de vida, a nossa oração de arrependimento realmente é escutada pelo Senhor. Obrigado, Pai, por nos ensinar de que realmente devemos pedir de forma plena, abundante para as outras pessoas e não somente para nós. Que ao orarmos possamos dizer: Senhor, que a Tua vontade prevaleça e não a nossa. Nós queremos ter coisas, obter coisas, fazer coisas, é natural, é da nossa natureza humana. Mas diante de todos os nossos pedidos, Pai, de todos os nossos pedidos, te pedimos, Senhor, que verdadeiramente a Tua vontade prevaleça. Tranquiliza o nosso coração, nos faz caminhar em segurança no centro da Tua vontade. Pai, eu não peço só por mim, nesta manhã não oro só por mim, mas por aqueles que estão aqui, online, junto comigo. Todos com seus pedidos de oração, todos com seu clamor. Por isso, Pai, inclina os Teus ouvidos, eu peço, e escuta o clamor do Teu povo, escuta o clamor dos Teus filhos. Eu peço por cada um deles, peço que a Tua boa mão esteja estendida sobre a casa, sobre a família, sobre os filhos, sobre os negócios, que Teu Espírito os visite de forma profunda, especial, e que eles possam verdadeiramente, Senhor, viver uma vida de oração plena, convicta na Tua vontade. Pai, tira todo impedimento, tudo aquilo que afasta-os da Tua presença, e que eles possam continuar firmes nos Teus planos, nos Teus propósitos, sendo abençoados a cada dia, sendo transformados a cada dia. Obrigado, Pai, eu os amo em Cristo e desejo que eles vivam uma vida tranquila, abençoada, leve no Senhor. E que eles possam verdadeiramente viver uma vida de oração como estilo de vida. E ouve, Pai, ouve o clamor deles, Pai, em nome de Jesus eu te peço. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que eles sejam extremamente abençoados com esta palavra. Que esta palavra produza frutos no entendimento no coração deles. Que eles possam ser renovados, transformados pela Tua palavra. Obrigado, Pai, obrigado por esta manhã, por este novo dia. Que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua paz esteja sobre nós durante todo o dia de hoje, onde estaremos atentos para viver a Tua vontade. Obrigado, Pai, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja vida no coração de vocês. Que vocês possam viver observando os sinais de que Deus ouve a sua oração. E faça da oração o seu estilo de vida. Não faça a oração só do devocional como a oração do seu dia hoje. Oramos aqui sim, e tem sido uma bênção os devocionais. Mas que a sua vida de oração ultrapasse esse momento. Que você possa separar hoje um momento durante o seu dia, no trabalho, onde você estiver. E ore a Deus. Nem que seja para agradecer, se você não tiver nada para pedir. Agradeça sempre por tudo que o Senhor já fez por você. Por tudo que o Senhor está fazendo por você e por tudo que o Senhor ainda fará por você. Continue firme, esse é o caminho. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça em Deus. E tudo que você pedir, segundo a sua vontade, será realizado. Amém?